Carmo, o homem que detestava animais. História baseada em fatos reais. Você acredita em lobisomem? Será que ele realmente existe? Seria ele o sétimo filho homem não batizado de uma única mãe ou fruto do relacionamento de um padre e uma freira? Ocorre que a lenda do lobisomem conta com relatos em todos os cantos do Brasil e aqui na incrível Vila Jaguara não são poucos. Acompanhe agora o que pode acontecer com quem maltrata animais indefesos e conheça o lobisomem da Vila Jaguara. Noite de lua cheia, uma sexta-feira do verão de 1975, chovia torrencialmente, mesmo assim podia avistar-se um enorme cão preto uivando em frente a uma casa muito antiga e simples, nas imediações do final da antiga Rua Rio Turvo, na época a principal rua da Vila Jaguara, bem próximo à margem direita do rio Tietê. Naquela casa com aparência de abandonada, morava sozinho um tal de Sr. Carmo, com cerca de 50 anos de idade, solteiro e caminhoneiro por profissão. Carmo era um sujeito de poucos amigos, não conversava com os vizinhos, sempre de semblante carrancudo e com hábitos que já haviam lhe ocasionado vários problemas e brigas com os moradores locais. Ocorre que Carmo odiava gatos e cães e não raro jogava pedras e pedaços de pau nos animais que se aproximavam de sua casa, para irritação geral dos locais. Próximo à casa de Carmo, havia um local de descarte de entulho e como na época o serviço de coleta de lixo era bastante irregular, não raro alguns moradores jogavam o lixo doméstico ali, o que atraia, sobretudo, vários animais em busca de restos de comida. Mesmo viajando muito e ficando por longos períodos ausente, Carmo não suportava a presença dos animais perto de sua casa, isso quando não adentravam ao seu quintal e eventualmente eram surpreendidos por tiros para o alto de um velho revólver calibre 22 de propriedade de Carmo. Para o tormento dos moradores, que além de acharem aquilo um exagero, não concordavam de forma alguma com a agressividade de Carmo para com aqueles inofensivos animais, muitos que eram de propriedade dos próprios vizinhos de quarteirão. Pior do que isso, era o fato de que muitos filhotes eram abandonados em caixas de papelão naquelas proximidades, muitas vezes no quintal de Carmo, que simplesmente ficava furioso, recolhia as caixas, atravessava a marginal local e as depositava à margem do córrego Sintra, que passa próximo dali e deságua no rio Tietê. Tamanha crueldade, pois como o tráfego de veículos já era intenso naquele trecho da marginal, muitos daqueles filhotes podiam morrer atropelados ou afogados nas águas sujas do córrego. Por muitas vezes, os moradores locais observavam a cena e iam resgatar os animais, procurando na sequência arrumar alguém que pudesse os adotar. A despeito das várias brigas e inimizades que Carmo arranjou com os moradores locais, em razão da detestável prática, o homem não se regenerava e não tolerava em hipótese alguma que aqueles animais rondassem sua casa. Certo dia, alguém deixou num terreno baldio, próximo à casa de Carmo, uma caixa com um filhote de cachorrinho preto, que latia sem parar, pois devia ter menos de 2 meses. Carmo estava ficando louco com os latidinhos do filhote e assim que localizou a caixa, não teve dúvida, tratou de levá-la para as proximidades do córrego e dispensar o incômodo cachorrinho. Ninguém sabe qual foi o destino daquele filhote, mas na quarta-feira subsequente, um enorme cão preto passou a uivar longamente na noite que se seguia, em frente à casa de Carmo, que tão logo saia da casa, mas ao chegar até portão o cão simplesmente sumia sem deixar rastro, como se lá nunca tivesse estado.
Segundo o relato de alguns antigos moradores, aquele não era o uivado de um cão comum, era alto demais e podia ser escutado por vários quarteirões. Segundo alguns locais que fizeram contato visual à distância com aquele animal, ele se mantinha ereto em duas patas quando uivava. Após o terceiro dia que o cão uivava naquele local, Carmo resolveu deixar o portão de madeira aberto e ficou de campana na sala da casa, armado com seu revólver e à espera do barulhento cão preto. Naquela sexta-feira, chovia muito forte. Carmo concluiu que dessa vez o cão não iria aparecer, então se recolheu e foi se deitar. Mais perto de pegar no sono, ele escutou novamente o estridente uivo de longo alcance e saiu em disparada para ver se dessa vez encontrava o animal debaixo de chuva mesmo. Quando Carmo atingiu a altura do quintal, teve a impressão de que o enorme cão estava de pé e correu em direção à marginal local, para o lado do córrego, e então correu na mesma direção com sua arma em punho tentando acertar o animal. Todavia, com muita dificuldade em razão da falta de iluminação e da forte chuva que caía. Nervoso e com a visão bastante prejudicada, Carmo tentou atravessar a marginal local. Pouco depois, um caminhoneiro que dirigia uma carreta Scania e passava devagar por aquele local, avistou um corpo caído no meio da marginal local e resolveu parar para prestar socorro. Aparentemente o homem estava morto há pouco tempo, pois seu corpo ainda estava quente, todo ensanguentado e com a camisa toda rasgada e com marcas de garras profundas por todo o corpo. Apesar de morto, os olhos daquele homem permaneciam abertos e petrificados. O motorista, muito nervoso e assustado, foi para a margem da Marginal Expressa e acenou para uma viatura de polícia que prontamente parou e tomou ciência da situação. Questionado pelas autoridades se tinha atropelado aquele homem, o motorista declarou que apenas observou aquele corpo caído ali e parou para prestar socorro. Também declarou que não viu nenhum cão preto e não conseguiu ver se Carmo estava com uma arma nas mãos, pois além da falta de iluminação pública no local, dirigia debaixo de forte chuva e não dava para ver quase nada a mais de 5 metros de distância. Perto do local onde o corpo de Carmo foi localizado, alguém espetou uma cruz de madeira no solo, que logo foi arrancada, partida ao meio e lançada no meio da pista da marginal local. Segundo o depoimento de um morador vizinho do falecido, nos dias em que se seguiram foi avistado um enorme cão preto, conduzindo um filhote pela boca, em direção oposta à abandonada casa do Sr. Carmo, mas nunca mais ninguém viu o enorme cão uivando naquele local. Ainda segundo os moradores locais, Carmo não tinha familiares em São Paulo e aquela casa foi invadida e demolida pouco tempo depois.